Quarta-feira, 24 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Santa Catarina participa do Brazilian Regional Markets. Empresários de diversos setores se reuniram em evento realizado na Faria Lima, em São Paulo. Vice-campeão do BBB faz visita ao Palácio do Piratini. Matheus, o gaúcho do Alegrete, foi recebido pelo governador Eduardo Leite. Vacinas salvam vidas. OMS aponta que a imunização do sarampo reduziu em 60% a mortalidade infantil. Insegurança alimentar no mundo. Mais de 280 milhões de pessoas sofreram com a fome em 2023. Estudantes protestam na Argentina. Discentes são contra ajustes nas universidades públicas. E você vai ver ainda. Professores da Rede Estadual de Santa Catarina permanecem em greve. Estado alega já ter atendido às reivindicações, mas o sindicato nega. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h05. Santa Catarina participou hoje do Brazilian Regional Markets, evento que apresenta as potencialidades dos estados que mais crescem no país. Cerca de 600 empresários de diversos setores participaram do encontro que busca intensificar os investimentos nestas regiões. Com um crescimento acima da média nacional e um volume de investimentos significativo ano a ano, Santa Catarina possui inúmeras potencialidades que são pouco exploradas pelo coração do mercado financeiro nacional, localizado principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. E é por meio de apresentações como a do encontro Brazilian Regional Markets que o estado busca mudar este cenário. Então é um estado preparado, é um estado que tem calor, tem neve, isso é um privilégio, um estado que tem 6 portos, o único estado do Brasil que tem 6 portos, enfim, então é um estado que é competitivo e é por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho de Santa Catarina e apresentar. O evento ocorreu na tarde de hoje em São Paulo, no centro financeiro do país, a Avenida Faria Lima. No encontro, secretários do governo e empresários catarinenses mostraram os números e a forma como o estado busca estimular o empreendedorismo e facilitar a vida de quem quer produzir. Nós estamos falando aqui com empreendedores e investidores que têm nas suas mãos recursos extremamente grandiosos e que escolhem a alocação deles no Brasil afora. Então, nós estamos aqui disputando com outros estados, mas temos a clareza de que com os indicadores, com tudo aquilo que Santa Catarina representa, nós possamos ser altamente competitivos e, assim como já vem acontecendo, alavancarmos ainda mais recursos para novos investimentos lá em Santa Catarina. Como destaque, o estado reforçou os investimentos realizados no desenvolvimento da tecnologia e inovação, além das ações realizadas para ampliação logística em Santa Catarina. Então nós vamos aqui apresentar o nosso potencial, vamos falar de oportunidades que tendem a surgir, especialmente nos portos administrados pelo estado, onde vão existir arrendamentos de terminais. Enfim, nós temos uma gama muito grande envolvendo portos, aeroportos e ferrovias para mostrar hoje aqui no BAI Santa Catarina. Santa Catarina é um ecossistema de inovação muito pulsante, A nossa indústria ela é muito inovadora e o nosso setor tecnologia tem uma importância muito grande no PIB do estado. Pra você ter uma ideia, o setor tecnologia representa 6,5% do PIB. A nível de Brasil, o setor representa 2,5%. Ou seja, esse setor ele tem uma relevância muito grande. É importante a gente apresentar isso para os investidores brasileiros, para que eles possam ter conhecimento das boas oportunidades de negócio de um setor que é extremamente promissor e importante para um novo ciclo de desenvolvimento para o estado e para o país. Conhecida nacionalmente pelos arranha-céus, Balneário Camboriú foi destaque durante o evento pelas oportunidades econômicas encontradas no município e região. Tem uma grande oportunidade para apresentar Balneário Camboriú, Santa Catarina, o estado mais seguro, como falou o governador, o estado com menor índice de desemprego, aliado à qualidade da mão de obra e aliado à necessidade e à oportunidade de investimentos na nossa cidade, no nosso estado, faz um case perfeito. O evento ainda reuniu os estados do Paraná e Espírito Santo, que também fazem parte dos mercados regionais brasileiros,
que juntos representam 60% do PIB nacional. Porque Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo crescem mais do que a média do Brasil. Então, tem muita oportunidade de investimento, tem muita coisa que talvez não esteja sendo bem percebida pelos grandes agentes do mercado, pelos grandes players, vamos dizer assim, que a gente quer mostrar e aproximar a turma, né, o governador e todo mundo que representa os estados aqui para o pessoal dos fundos, o pessoal do empresariado e tudo mais, para que realmente haja essa conexão e saia negócio, né? O governador Eduardo Leite recebeu nesta quarta-feira no Palácio Piratini o vice-campeão do Big Brother Brasil 2024, Matheus Amaral, o gaúcho do Alegrete. Eles conversaram sobre a participação do alegretense no programa da Rede Globo, marcada pelas demonstrações de amor pelo Rio Grande do Sul e a valorização da cultura gaúcha. O encontro durou cerca de 1 hora e incluiu uma visita às instalações do Piratini. No Salão dos Espelhos, o governador recebeu Matheus e a mãe dele. Depois foram até o Galpão Crioulo, que fica nos jardins da ala residencial. Eles cantaram juntos o canto alegretense, música que marcou a trajetória do jovem dentro do reality show. Também visitaram a ala governamental, onde passaram pelos salões Alberto Pasqualini e Negrinho do Pastoreio e pelo gabinete oficial do governador. O Procon de Santa Catarina fechou uma clínica de bronzeamento artificial em Florianópolis. A interdição ocorreu com base em uma decisão judicial que considerou as regras sanitárias violadas. A empresa autuada em Florianópolis é filial de uma estética do estado de São Paulo. Segundo a diretora do Procon de Santa Catarina, Michele Alves Correa, a clínica possui liberação para o procedimento estético apenas em São Paulo. Para Santa Catarina, não há a liberação. A decisão leva em conta a resolução número 59 de novembro de 2009 do Ministério da Saúde, que proíbe em todo o território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta nociva à saúde. E na terça-feira, uma operação de rotina conduzida por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária resultou na apreensão de um caminhão carregado com drogas na cidade de Iguaraçu. Em uma abordagem de rotina, com a ajuda de um cão farejador, foram encontradas 2 toneladas de maconha. O condutor do veículo, um homem de 30 anos de nacionalidade paraguaia, foi preso. Ele pegou a droga em Foz do Iguaçu e estava levando as substâncias para Araquari, em Minas Gerais. E a insegurança alimentar piorou no mundo em 2023 e quase 282 milhões de pessoas precisaram de ajuda de emergência. As informações são de um relatório publicado nesta quarta-feira por 16 agências das Nações Unidas em parceria com organizações humanitárias. A insegurança alimentar piorou no mundo em 2023 devido aos conflitos, em particular em Gaza e no Sudão, aos eventos climáticos extremos e à crise econômica. As informações são de um relatório publicado nesta quarta-feira por 16 agências das Nações Unidas, em parceria com organizações humanitárias. Ainda segundo o documento, o número de pessoas em situação crítica aumentou em 24 milhões em comparação com 2022. O Haiti é o caso mais preocupante da América Latina. 1,8 milhão de pessoas vivem em situação de extrema vulnerabilidade alimentar no país caribenho, mergulhado em uma crise de violência. Quase 700 mil pessoas estavam à beira da fome em 2023, incluindo 600 mil em Gaza, número que aumentou no território palestino durante os últimos meses devido à guerra entre Hamas e Israel. A situação é ainda pior no Sudão, cenário da pior crise de refugiados mundial e em guerra há 1 ano, onde 8,6 milhões de pessoas entraram para a lista de afetados pela insegurança alimentar. Desde a divulgação da primeira edição do relatório, em 2016, pela Rede Global contra Crises Alimentares, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar saltou de 108 milhões para 282. A crise alimentar persiste desde então no Afeganistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Síria e Iêmen.
Também divulgado hoje, um estudo da OMS publicado na revista científica The Lancet revela que as vacinas salvaram milhões de vidas nos últimos 50 anos. As vacinas salvaram mais de 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos, o equivalente a 6 vidas por minuto. Os dados são tirados de um estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado nesta quarta-feira pela revista científica The Lancet. A OMS destaca em um comunicado que a estimativa é limitada, já que o estudo cobre a imunização contra apenas 14 doenças. Graças à imunização, uma criança nascida hoje tem 40% mais chances de comemorar o 5º aniversário do que uma nascida 50 anos atrás. Mais e mais vidas estão sendo salvas enquanto mais e mais doenças são preveníveis por vacinas. O estudo mostra que a grande maioria das vidas salvas pelas vacinas no período foi de lactantes. Entre as vacinas incluídas na pesquisa, a do sarampo teve um impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, com 60% das vidas salvas. E Santa Catarina ultrapassou a marca de 100 óbitos por dengue, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. O número de casos prováveis da doença teve um aumento de 135% em 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são mais de 178 mil. Além da dengue, o estado também registra aumento de casos de chikungunya, também transmitida aí pelo Aedes aegypti. O índice preocupa. Por isso, o diretor da DIV, João Augusto Brancher-Fuch, faz o alerta para que a população não relaxe com os cuidados de prevenção. 274 municípios que notificaram algum caso provável, mas os dados continuam mostrando essa tendência de estabilidade e de queda dos casos de dengue aqui no estado de Santa Catarina. É importante sempre lembrar que mesmo com essa tendência, a gente ainda está vendo uma transmissão importante. Mesmo com estabilidade, a gente registra mais de 15 mil casos nas últimas semanas, ou seja, é fundamental manter todas as medidas de prevenção contra a doença, especialmente evitando os locais de reprodução para o mosquito Aedes aegypti. Associado a todo esse cenário, aí já são 109 óbitos confirmados, ou seja, é o primeiro ano que o estado ultrapassa a marca de 100 óbitos, mostrando que é uma doença que pode evoluir para a gravidade, que é fundamental então que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e busquem um serviço de saúde de forma precoce para que justamente não vejam uma evolução desfavorável da doença. É claro que quando a gente fala do Aedes aegypti, a gente fala de um mosquito que pode transmitir, além de dengue, chikungunya e zika vírus, tanto é que a gente já vê aí 19 casos confirmados de chikungunya no estado, lembrando que é uma doença muito semelhante à dengue, mas que é marcada por dores articulares muito intensas e, claro, com um risco de que as pessoas voltem a ter essas dores depois de muitos meses desde a infecção. Todo esse cenário só reforça a importância, ou seja, de cada um fazer a sua parte, eliminar os locais com água parada. Essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção, mas também coloca que a Secretaria continua mobilizada, seja apoiando os municípios na aplicação dos inseticidas, no monitoramento da situação epidemiológica, na capacitação de profissionais, justamente para que a gente consiga evitar cada vez mais óbitos e, claro, consiga, junto com as ações das Secretarias Municipais de Saúde, manter essa tendência de queda dos casos nos próximos dias. E você vai ver a seguir. Estudantes protestam na Argentina. Discentes são contra ajustes nas universidades públicas. E no Brasil, professores da rede estadual de Santa Catarina permanecem em greve. Estado alega já ter atendido às reivindicações, mas sindicato nega. Os detalhes depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. Todo estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Banana caturra, 1,89 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos com 30, 16,99 a bandeja. Alcatra com maminha, a vácuo a partir de 26,90 o quilo no Clube K. Feijão preto ou carioca, caldão, 1 quilo, 5,99 no Clube K. Açúcar cristal, Colombo, 5 quilos, 16,99. Lava-roupas brilhante, 1 quilo e 600, 17,99. Nesta semana, inaugura em São João Batista, loja de número 68. Melhor preço é no Comprão.
Mesmo sendo um bom jogador, tem que ter estudos, tem que ser alguém na vida. Minha namorada, ela é muito batalhadora também, porque ela trabalha de manhã e às vezes coloca o meu alarme para despertar. É tudo para mim, como minha família, meu pai, minha mãe. Esse incentivo, eu acho que é tudo pelo amor deles que eles têm por mim, né? Como eu sempre falo para você, eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, que você é. Um sonho que a gente quer conquistar, a gente não desiste no meio do caminho. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. O Guinz é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h21. Policiais rodoviários federais abordaram uma carreta para fiscalização de rotina no município de Paulo Lopes, em Santa Catarina, na noite de segunda-feira, e ouviram miados vindo debaixo do cavalo trator. Após vistoria minuciosa, encontraram uma gata escondida, equilibrada entre o eixo dianteiro e os tanques de combustível. O motorista, que viajava de Biguaçu, na Grande Florianópolis, relatou ter ouvido um miado durante a viagem, mas quando parou para procurar, não encontrou nada. O animal viajou cerca de 70 quilômetros, estava faminto e desidratado. Na unidade da Polícia Rodoviária Federal, ganhou água, comida, carinho e tirou até uma soneca. A gatinha sapeca foi adotada e já recebeu o nome de Lola. Milhares de universitários tomaram as ruas da Argentina na terça-feira em protesto contra os cortes de verbas para as universidades públicas, que declararam estado de emergência orçamentária em meio à política de austeridade do presidente ultraliberal Javier Milei. Na capital, manifestantes se reuniram em torno dos campus das 13 faculdades da Universidade de Buenos Aires para marchar até a Praça de Maio. O protesto, convocado por estudantes, graduados e professores das 57 universidades estaduais nacionais, foi em defesa do ensino universitário público gratuito. As instituições de ensino declararam emergência orçamental depois de o governo de Javier Milei ter decidido prolongar para este ano o mesmo orçamento que receberam em 2023, apesar da inflação em 12 meses que se aproximou dos 290% em março. Na semana passada, vários prédios da Universidade de Buenos Aires tiveram que racionar o uso de elevadores, apagar luzes em espaços comuns, reduzir horários de bibliotecas e limitar programas de extensão universitária como parte das medidas emergenciais. Protestos também nos Estados Unidos. Novos protestos foram registrados em universidades americanas nesta terça-feira. Os estudantes exigem o fim da guerra de Israel em Gaza. O conflito de Gaza provocou manifestações em vários campi americanos nos últimos dias, onde estudantes exigem o fim da guerra de Israel em Gaza. Na segunda-feira, um total de 133 pessoas foram detidas à noite após uma manifestação estudantil na Universidade de Nova York.
Os detidos foram liberados, afirmou o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. 4 deles terão que comparecer perante um juiz, segundo a polícia. Mais de 100 estudantes foram detidos na semana passada na Universidade Columbia, também em Nova York, depois que o reitor pediu intervenção policial. Vários políticos, incluindo congressistas, acusaram os manifestantes de alimentar o antissemitismo, cujo debate também chegou à Casa Branca. E um dia depois do Congresso americano aprovar um pacote de ajuda que inclui quantias para Taiwan, o secretário de Estado dos Estados Unidos desembarcou na China. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou nesta quarta-feira na China para a segunda visita em um ano ao país, com a missão de pressionar Pequim pelo apoio à Rússia, mas sem prejudicar o processo de estabilização nas relações bilaterais entre as potências. O avião do secretário de Estado pousou em Xangai, onde Blinken vai ter uma agenda com encontros com estudantes e empresários, antes de seguir para Pequim para reuniões com autoridades do país. Ele deve pedir moderação da China a respeito de Taiwan e vai apresentar preocupações em Washington com as práticas comerciais chinesas, tema crucial para o presidente Joe Biden em um ano eleitoral. O Congresso americano aprovou na noite de terça-feira uma ajuda militar bilionária que inclui verbas para Taiwan, medida que foi criticada pela diplomacia chinesa. O porta-voz da chancelaria chinesa afirmou que o estreitamento dos laços militares entre Taiwan e Estados Unidos não vai trazer segurança para a ilha e que vai apenas aumentar o risco de um conflito. A polícia australiana anunciou nesta quarta-feira que prendeu 7 adolescentes em meio a uma onda de operações antiterroristas após o ataque a uma igreja cristã assíria em Sydney no último dia 15 de abril. O autor do crime, um jovem de 16 anos, foi preso em flagrante. A corporação disse que todos os detidos são jovens que têm entre 15 e 17 anos e compartilham de uma ideologia extremista violenta. O autor do crime, um outro adolescente de 16 anos, já havia sido preso em flagrante. A polícia classificou o ataque como um ato terrorista alimentado por extremismo de motivação religiosa. O atentado teve como palco a paróquia de Cristo Bom Pastor, no bairro de Wakeley, na zona oeste de Sydney. A região abriga uma pequena comunidade cristã assíria, composta por pessoas que fugiram de conflitos no Oriente Médio. O bispo Mar Mary Emanuel foi golpeado na cabeça e no peito durante uma transmissão ao vivo para quase 200 mil pessoas, mas sobreviveu. O líder religioso costuma direcionar críticas às vacinas e aos bloqueios da Covid-19, bem como ao islamismo. O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta quarta-feira que tropas do país estão realizando uma ação ofensiva no sul do Líbano. Forças israelenses e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah trocam disparos diariamente desde o início da guerra na faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado. Yoav Galan, no entanto, não especificou se as tropas atravessaram a fronteira. O exército israelense disse que atingiu 40 alvos do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah na região. Muitas tropas estão posicionadas na fronteira e as forças de defesa de Israel estão realizando atualmente ações ofensivas em todo o sul do Líbano. Metade dos comandantes do Hezbollah na região foram eliminados. Eram pessoas responsáveis por ataques e por prejudicarem os cidadãos do Estado de Israel. A Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano disse que Israel realizou mais de 13 ataques perto da cidade de Ait al-Shaab e de outras localidades vizinhas. Os bombardeios ocorreram depois que o Hezbollah disse ter disparado uma nova leva de mísseis nesta quarta-feira, como resposta a um ataque atribuído a Israel, que matou 2 civis. Israel e Hezbollah trocam disparos diariamente desde o início da guerra na faixa de Gaza em 7 de outubro. Pelo menos 380 pessoas foram mortas no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, e no mínimo 72 civis, segundo um balanço da France Press. 11 soldados e 8 civis morreram do lado israelense da fronteira, segundo informações do governo local.
ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, enviou nesta terça-feira um documento ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o órgão estuda solicitar à Justiça a dissolução da rede social X no Brasil. Se a ideia vingar, o país entra para um grupo onde a rede é bloqueada, composto por China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Nigéria e Myanmar. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Este é mais um capítulo da saga de Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Tiago, boa noite, bem-vindo. Certamente é mais um capítulo desse que a gente vem acompanhando, né, desde o início dessa novela, essa discussão acalorada nas redes sociais e aí que repercute na imprensa local, na imprensa nacional e certamente também até nas páginas dos principais jornais mundo afora, internacionalmente, né? Boa noite para você, bem-vinda de volta. Boa noite, obrigada. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, segundo a petição de Messias, a ação seria executada caso se comprovasse uma interferência da plataforma nas investigações que tramitam na Suprema Corte e no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro ainda solicitou que Moraes compartilhasse com a AGU as principais informações coletadas nessa investigação contra o Elon Musk, dono da rede social, por suposta transferência de justiça. Ou seja, se eles já estão, portanto, apontando, olha, nos informa aí tudo o que vocês descobrirem e se eles interferirem, nós vamos banir a plataforma aqui no Brasil. Os usuários que se danem. Como se a possibilidade das pessoas de se comunicarem, se expressarem nas redes sociais, inclusive no X, não tivesse valor algum. Eles esquecem, mas na verdade eu acho até que eles sabem, e é justamente por isso que eles têm medo, que os antigos atos de praça pública, onde as pessoas se reuniam, né, reivindicavam, discursavam as principais pautas, falavam sobre as suas opiniões, agora está na rede social. O que era praça, agora é no digital. É por elas que nós nos expressamos e detalhes para uma parcela bem maior da população. Porque antes você falava para um grupo seleto, né? Pequenas pessoas de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade pequena, que fosse ou até mesmo de uma cidade grande. Com a rede social, esse alcance é muito maior. O alcance agora, portanto, não é maior, ele é gigantesco, essa é a palavra correta. Mostrar que vão banir e nos colocar esse ato deles querem dizer que vão banir essas redes sociais é nos colocar em um desacreditado grupo, como a Andréa falou, de países ditatoriais. E só mostra, portanto, a nossa incapacidade, quando eu digo nossa, da justiça como um todo e dos nossos órgãos de fiscalização, de investigar, apurar, com lisura, claro, e punir o que deve ser punido. Ao invés disso, não. Nós vamos retirar essa rede daqui porque lá cada um pode falar o que quer. É inadmissível que essa possibilidade seja até mesmo mencionada, até pensada nos dias atuais, nos dias digitais. Além disso, nem a AGU, nem outra força governamental ou até mesmo uma entidade social faz a pergunta que todo mundo quer fazer. Afinal, teve ou não teve pedido de dados pessoais dos usuários? Qual o alvo era? Qual o objetivo? E com qual amparo legal, talvez essa pergunta mais principal, foi tomada essa decisão? E se esses dados fossem enviados pelo Twitter, fornecidos aí pela plataforma, qual punição essas pessoas teriam? Nos assusta esse tipo de atitude, pois por muito menos, coisa bem menor, tem usuário até hoje bloqueado no Twitter, que agora se chama X. A discussão que se deve fazer agora não é essa. Sim, devemos cuidar dos nossos dados. Nós precisamos ter a certeza que eles estão seguros por essas plataformas, seja elas quais forem. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. E sim, quem se excede em qualquer rede dessa comete crime. E se comete crime, deve ser investigado, ter o direito de se defender e depois ser punido, ou seja, pagar pelos seus crimes. E talvez aí a justiça vai determinar se é bloqueado ou não.
Mas é claro, num universo de milhões de pessoas que as redes sociais alcançam e permite criar, uma pessoa pode ter mais de uma conta, talvez nós não sejamos capazes nos dias atuais de identificar, de investigar e até mesmo de punir todas essas pessoas ou todos esses usuários. Por isso, talvez a decisão que está se apontando agora, na minha opinião, a mais errada, não tem como identificar, vamos punir a rede social. Vamos tirar o X. Por enquanto é o X. Daqui a pouco, se o Facebook começar a receber alguns pedidos indesejados e negar, pode ser o Facebook. Daqui a pouco pode ser também o TikTok, como hoje foi assinado por Joe Biden, aquela decisão de que a rede social TikTok não vai poder mais operar nos Estados Unidos. Talvez essa é a grande discussão, não bloquear a rede, mas se discutir a possibilidade de falar isso que eu falei, fiscalizar, identificar, punir e num momento posterior, como todo mundo tem o direito de se defender ou de dizer, explicar pelo menos por que postou aquilo, por que postou isso, por que postou acolá, aí depois, amparado numa legislação que a gente não tem até um momento, possa se bloquear as pessoas e proibi-las, caso assim seja, de continuar usando esse tipo de argumento. Vamos aguardar novos capítulos, então? Eu acho que esse é o caminho, aguardar os novos capítulos e que a nossa justiça, as nossas entidades, quem representa a população, tome algumas atitudes e busque um caminho sadio para essa discussão que é necessária. Esse é o X da questão. Obrigada, Tiago. Até a próxima. Boa noite para você, para toda a nossa audiência. Até sexta-feira a gente está de volta. É isso aí, sexta-feira a semana está voando. Até sexta, então. Obrigada. Santa Catarina permanece sem nenhuma tratativa para a paralisação dos trabalhadores da educação do Estado. O governo informou que não pretende negociar enquanto tiver greve. Já o sindicato argumenta que o Estado teve tempo para apresentar as propostas, mas não realizou. A greve iniciou ontem com a adesão de 30% dos trabalhadores do magistério catarinense, que reivindicam o reajuste do piso nacional na tabela salarial com a descompactação da mesma, o anúncio e efetivação do concurso público para o setor, a aplicação da hora-atividade para todos os trabalhadores da educação e a revogação total do desconto de 14% aplicado contra os aposentados. Pautas que, segundo o sindicato, já vinham sendo discutidas desde 2016. Entrou o governo, saiu o governo, entrou um outro governo que não sentou com o sindicato e agora, neste governo, novamente, nós estamos desde o ano passado, desde que esse governo assumiu, apresentando pauta, pedindo audiência, apresentando proposta e é somente agora, quando a greve foi lançada no dia de ontem, que ele vem com a pauta de sentar com o sindicato, se a greve parar, não senta com o sindicato, com a categoria mobilizada. A categoria quer saber, a categoria quer entender. Ainda no primeiro dia da greve, o secretário da Administração do Estado recebeu os líderes da categoria e solicitou o prazo de 60 dias para apresentar uma nova proposta. E informou que só retornaria às negociações com os profissionais da educação assim que as atividades fossem retomadas em sala de aula. Segundo a Secretaria de Administração, das 4 reivindicações feitas pelos servidores, 3 já foram atendidas no final de 2023, quando o governo do estado anunciou que pretende realizar o maior concurso da história da educação de Santa Catarina, que deverá ter o edital pronto até junho, e aumentou o valor do Vale Alimentação, além de iniciar a redução progressiva para encerrar a cobrança de 14% na Previdência dos aposentados, sendo a principal reivindicação a descompactação do plano de cargos e salários. Nós precisamos evoluir porque na demanda que eles pretendem, como eles apresentaram, isso representa um acréscimo na folha de 4,6 bilhões. Ou seja, ultrapasse muito o limite prudencial da responsabilidade fiscal. Os demais tópicos são tópicos que a gente já vinha tratando em fase de implementação. A revogação que eles pedem dos 14%, o Estado fez aquilo que era possível, aliviando o peso da cobrança em cima de aposentados e pensionistas, fazendo com que sobrasse mais recursos no final do mês para cada um. Isso já está em prática esse ano, onde o piso para iniciar o desconto parte dos 2 salários mínimos até chegar nos 3.
A questão do auxílio alimentação, que a gente está mais que dobrando, passando de R$ 12 para R$ 25 a partir do próximo ano. No entanto, para o sindicato, essas ações ainda não foram cumpridas. Mas o que o governo já deu ano passado? Se tudo está igual. Concurso público ele não anunciou, ele não fez. A tabela salarial continua compactada. A nossa tabela salarial ela está compactada desde 2011, com alguns ajustes em 2015, e a partir de 2020 ela não só está compactada, como ela também está congelada. Então, na verdade, o que ele diz que nos deu, ele não deu. O vale alimentação que ele cita, de 12 para 25 reais, de 12 reais para 25 reais, pago em suaves parcelas até 2026. Ainda sem prazo para a finalização da greve, praticamente todas as escolas do estado estão com alterações nos horários. Por isso, a recomendação é que os pais liguem para as unidades escolares antes de enviar os filhos para a aula. Sucesso nas rodovias federais catarinenses em 2014 e 2015, a carreta do cinema rodoviário da Polícia Rodoviária Federal está de volta e de cara nova. O veículo foi reformado e atualizado. Com capacidade para 92 pessoas por sessão, possui toda a estrutura de uma sala de cinema, com um sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado, banheiros e até máquina de pipocas. As sessões com vídeos sobre segurança no trânsito duram em média 40 minutos. E nesta quinta-feira, as crianças da Escola Municipal Emílio Paulo Roberto Hart de Joinville, no norte catarinense, vão poder conferir de perto a carreta cinema e, claro, aprender muito também com o projeto Educar PRF, que integra a temática do trânsito ao cotidiano das escolas municipais. E assim, então, a gente encerra o Pix News desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência, tem os programas Lugares do Sul e uma edição inédita do Backstage também. Hoje com Nego Joy. Vale a pena conferir. E a gente se encontra amanhã. Boa noite e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.